Olá, eu sou Danilo da Silva Moreira Pires, aluno de Sistema de Informação do quarto período da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Esse é um trabalho que o professor Napoleão Ribeiro, da disciplina de Sistemas Operacionais do quarto período, deixou para a nossa turma com uma atividade extra. E o trabalho consiste em uma implementação de semáforos, né, que é uma proposta de solução para processos que tentam utilizar o mesmo recurso no mesmo tempo. Então, ele propõe aqui a atividade, e aqui ele descreve o que é um semáforo, é uma técnica de sincronização, e partindo direto para a atividade, para o vídeo não ficar tão longo, ele pede que implementa uma espécie de estacionamento, que foi justamente o nome que eu dei à classe, estacionamento, beleza? A primeira coisa que eu identifiquei que ele pede é especificar a quantidade de vagas e quantidade de carros que querem para estacionar nessas vagas. Então, eu declarei uma variável chamada vagas estacionamento e outra variável quantidade de carros para que o usuário, né, a interação, que ele possa determinar a quantidade de vagas e carros circulando nessas vagas. E aí ele continua, simule a situação que existem vários carros concorrentes. Aqui os carros eles estão simulando, né, o que seriam as threads, que são fluxos independentes dentro de um processo, tentando utilizar o recurso compartilhado, que seriam justamente as vagas. Então, aqui os carros simulam as threads e as vagas o recurso compartilhado, beleza. O programa deverá iniciar com todas as vagas disponíveis. Bom, tendo aqui a valor armazenado, vou printar na tela, né, a quantidade de carros, quantidade de vagas, beleza? O programa deverá, quantidade de vagas disponíveis, beleza? Deverá ser finalizado quando todos os carros conseguirem entrar e sair no estacionamento. Então aqui tem uma condição, que eu vou estar explicando logo após, que é aqui nesse método, que todos os carros têm que entrar e sair da vaga, de uma determinada vaga. Né? Para melhor entendimento do conceito de semáforos, na simulação, então aqui eu identifiquei outro ponto que o professor está pedindo. A quantidade de carros deverá ser sempre maior que a quantidade de vagas. Então, é uma condição. Então, aqui eu pensei, para implementar essa condição, foi um laço de repetição, em que o professor pede, eu coloquei aqui como comentário, a quantidade de carros deverá ser sempre maior que a quantidade de vagas, para ver a concorrência, né, a disputa. Então, toda vez que a quantidade de estacionamento for maior ou igual à quantidade de carros, ele vai entrar nesse looping. Ele vai perguntar sempre novamente, para que a situação proponha que a quantidade de vagas seja menor. Então, toda vez que ocorrer que a quantidade de vagas for maior que o carro, não vai ter concorrência. Então, esse laço vai ser justamente para que ele entre na condição que a quantidade de vagas seja menor e a quantidade de carros seja maior e que haja essa disputa pelo recurso. Que eu pensei justamente nesse laço. Explicando ele, a condição é a quantidade de vagas, caso ela for maior ou igual à quantidade de carros, ele vai fazer um loop. Então, se eu puder exemplificar, ficar mais visual, aqui é as entradas que ele pediu, quantidade de vagas, vou colocar 1, colocar 2. Quantidade de carros, colocar 1. Aí essa é a condição que o professor está pedindo. Então, ele não vai prosseguir no código até a quantidade de vagas ser menor. Então, se for igual, ele também vai pedir novamente, né? Porque é um laço de repetição. Agora, se a quantidade de vagas for menor, carros 3, aí sim ele executa o código propondo o que o professor está pedindo. Para melhor entendimento, isso que é o laço. A saída, aí aqui é a chave da questão, né? Da atividade. A saída do programa deverá mostrar os carros entrando no estacionamento, saindo do estacionamento, e
Se ele entra, uma vaga diminui. Se ele sai, uma vaga aumenta. Então, tem esse incremento e decremento. Então, ele quer que a gente contabilize, né? Se quantas vagas tem, se ela está disponível, se ela não está disponível. Então, ele colocou um exemplo que deu para escrever isso em código, né? Ficou mais claro por causa dessa imagem que ele colocou, desse exemplo. Então, aqui é o número de vagas, quantidade de carros total, e aqui vai circulando, né? Beleza. Bom, vou rodar o código aqui novamente, só para a gente ver a aplicação. A gente colocar uma vaga e 2 carros, que aí fica mais fácil de visualizar. Então, quantidade de vagas no estacionamento. Tem uma vaga. Aqui, depois da linha pontilhada, é a saída. Quantidade de carros, 2. Então, vai haver uma disputa. Não tem como 2 carros ocupar uma vaga. Então, aqui o programa, aqui ficou o carro, tem é como se ele fosse a thread, né? Até o próprio exercício, ele faz essa similaridade. Carros concorrentes seriam as threads. Então, eu coloquei justamente thread para ficar bem assim ilustrativo. Então, o que seria o carro, a primeira opção de carro, que aquele é thread 0, ele está estacionando. Aí a vaga, que é só uma, não há mais vaga disponível, porque a thread 0 está lá ocupando. Logo depois, ela sai do estacionamento, que é o recurso, a thread 0 sai e libera a vaga disponível. E logo depois, a thread 1 ela tem a vaga disponível e ela vai estar estacionando nesse espaço, que é o recurso. Depois, a vaga, de novo, ela é decrementada. Depois que a thread 1 ela sai, a vaga fica disponível novamente. Isso aqui é o caso mais simples, que dá para ver a aplicação. Não sei se ficou tão claro, mas aqui o programa está pedindo para o usuário determinar a quantidade de vagas e carros. Aqui tem um laço de repetição, que é para cumprir a condição que o professor pede, que ó, a quantidade de carros deverá ser sempre maior, então é uma condição, que é a quantidade de vagas. Então está aqui a condição, colocando essa condição como na implementação do código. Então, toda vez que a quantidade de vagas for maior, o looping vai ficar girando até a condição verdadeira ser respeitada. Já que na saída, aqui estão os valores que o usuário colocou. Não sei se estava gravando a tela, acho que sim. Aqui estão os valores como saída, vaga de estacionamento, quantidade de carros. Aqui, no início da classe, tem um atributo do tipo estático e da classe do tipo semáforo. E ela vai ser usada aqui, para instanciar a quantidade de vagas. Aqui ela cria as threads, de acordo com os casos, né, que foi o nome do atributo. Já que na saída, que é onde todo o procedimento praticamente acontece, que está implementando a interface, que é runnable. Aqui eu criei um método chamado run, né, que corresponde à execução do carro. Então aqui tem uma tentativa. Toda vez que inicia uma tentativa, o carro tenta estacionar, ele faz um requerimento. Então aqui ele vai printar na tela, né, justamente o carro que está estacionando, como a gente viu aqui embaixo. Thread 1 está estacionando. Logo depois ele printa a quantidade de vagas decrementada, né, diminui. Se não respeitar essa tentativa, o erro vai ser capturado. Logo depois que acontece a liberação da vaga, também vai ser printado na tela, que foi o que o professor pediu. Cadê? Vai ter entrada no estacionamento, vai ter saída e a quantidade de vagas disponível. Então está tudo sendo colocado aqui na implementação. Os carros estacionando, carros saindo e as vagas disponíveis. Aqui para liberar a vaga, ele tem um print na tela e aqui tem o incremento, né, da vaga. Por isso que há a possibilidade de outro carro entrar. Então é isso, professor. Espero que tenha ficado claro.
É muito bacana a implementação, né? Porque é a parte prática da teoria que a gente vê em sala. Eu vou rodar aqui mais um exemplo com mais possibilidades. E, novamente, se a quantidade de vagas for maior, por exemplo, 5 vagas num carro, não há disputa de recurso. Então, o programa ele pede novamente para que reescreva para que a quantidade de vagas seja menor. Então, uma vaga para 9 carros vai ter muita disputa. Então, está aqui printando na saída, vagas 1, quantidade de carros 9. Então, lá, a primeira, a thread 0, ela usa o recurso, decrementada a vaga, depois ela sai e incrementar de novo e abre espaço para nova thread. Foi isso que eu tentei fazer. De forma geral, gostei da aplicação. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo trabalho.